Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast realizado no IBIO, o IBIOcast, e hoje nós temos a honra de entrevistar o professor Wanderson. Natural de Arraial do Cabo, já passou por muitas universidades aqui no Brasil, na Suécia também, desenvolve várias pesquisas na área de ecossistemas aquáticos e energia limpa, e hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre essas pesquisas e essa trajetória acadêmica do professor. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Eu também fico muito honrado de estar participando do IBIOcast. Eu tenho acompanhado alguns. Acho uma iniciativa muito legal, né? Para a universidade conhecer não só, né, o que os docentes estão fazendo, mas também o que os discentes estão fazendo, né? As pesquisas realizadas. Fico muito feliz de participar. Que bom. Então, a nossa primeira pergunta, professor, é como foi crescer em Arraial e como esse ambiente, né, influenciou o seu caminho até a biologia, na sua área escolhida, né, a biologia marinha, ecologia. Então, crescer em Arraial foi fantástico, né? Assim, eu sempre digo que a vida é uma questão de percepção, né? E embora a época que eu, né, nos idos de 70 e poucos, quando eu nasci, né, 72, Arraial era uma vila, né, muito pacata, e crescer lá foi ótimo. Eu cresci mergulhando nas praias, que são paradisíacas, né, era garoto ainda, 10, 12 anos, eu já vivia pelas praias, já vivia mergulhando, era uma vida calma, não tinha os agitos, né, e os recursos do Rio de Janeiro, por exemplo, mas foi fantástico. Eu tive uma infância muito legal. Eu sou de uma família de pescadores, né? Então eu tive um contato muito cedo e muito próximo com o mar, né? E isso certamente teve uma influência bastante forte no desenvolvimento mais tarde da minha carreira. Para ser franco, eu nem pensava em ser biólogo, e nem pensava em trabalhar com biologia marinha, por exemplo. Eu pensava em ser veterinário. Mas, como não tinha condição de vir para o Rio de Janeiro, não é? E ao terminar o ensino médio, havia uma faculdade pequena na região que tinha biologia. Eu falei, opa, então vai ser aqui, eu vou fazer biologia e vou trabalhar com gerenciamento pesqueiro, né? Mas aí o restante, os desdobramentos, acabaram que as oportunidades, os caminhos me levaram não para trabalhar com gerenciamento pesqueiro, mas certamente para trabalhar no mar, que continua sendo, né? Foi meu primeiro amor, minha primeira paixão e continua sendo. Que bom, isso é maravilhoso de ouvir. Sua jornada acadêmica é impressionante. Você poderia compartilhar conosco como que foi a graduação, o doutorado na Suécia, como está sendo até os dias de hoje? Então, a minha graduação foi em licenciatura em Ciências Biológicas, com habilitação em Biologia. Na época, a gente até dizia que era licenciatura plena, porque existiam cursos que não eram exatamente de a licenciatura completa, né? E era uma faculdade modesta, ainda existe hoje, né? Só tinha 4 cursos, um deles era Biologia, tinha muita deficiência na parte estrutural, a gente tinha um laboratório muito pequeno, mas eu me envolvia com tudo que ofereciam, né? Se tinha trabalho, projetos de botânica, da disciplina de botânica, eu entrava, cheguei a trabalhar algumas vezes com plantas forrageiras, fiz estágio com uma professora de botânica lá numa fazenda que era do Roberto Marinho, lá em São Pedro da Aldeia. Então a gente ia lá, passava o dia todo no pasto, pegando sol, fazendo cobertura de plantas forrageiras, se tinha horta, se tinha ida ao campo, no mar, e etc. No segundo ano da faculdade, eu entrei para começar o meu estágio no Instituto de Pesquisa do Mar Almirante Paulo Moreira, IAPM, que é uma instituição da Marinha, e isso foi o que, no final das contas, encaminhou de vez a minha carreira para trabalhar com a biologia marinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar ser estagiária da doutora Eliane Gonzalez Rodrigues, que talvez, agora ela está aposentada, mas ícone da produção primária, né, marinha. E aí eu entrei por essa vertente. Aí eu me formei, né, terminei a graduação e na época eu sou muito pragmático, né? Eu tenho uma dificuldade na minha natureza, eu tenho dificuldade de aplicar energia naquilo que eu não acredito muito. Embora todo mundo lá no IAPM falava, você devia fazer mestrado, eu não me interessei muito, não.
imediatamente por fazer o mestrado. Então, eu terminei a graduação, continuei trabalhando no IAPM como contratado, né, terceirizado. Passei num concurso para dar aula no município do Arraial do Cabo, né, como professor de biologia, no ensino fundamental e médio, né? E fiquei ainda 5 anos dando aula e trabalhando no IAPM, aprendendo muita coisa, até que eu me convenci que talvez fosse uma boa fazer o mestrado. Aí eu fiz a seleção para o mestrado na UF, para a área de biologia marinha, passei logo de primeira. Foi muito interessante, foi lá que eu conheci o professor Joel, por exemplo, né? A gente tem sido amigo desde então, né? E o mestrado foi interessante, eu continuei trabalhando com produção primária e bacteriana, talvez tenha sido um dos primeiros no Brasil a trabalhar com produção bacteriana, produção secundária. Em região de ressurgência, certamente eu fui o primeiro. Na mesma época, o professor Rodolfo Paranho, na UFRJ, estava também começando a trabalhar com produção bacteriana, e foi nessa época, quando eu estava já com 1 ano mais ou menos de mestrado, que a gente recebeu lá na IAPM a visita da doutora Edna Granelli, que é uma brasileira radicada na Suécia, e a Eliane me deixou responsável por ajudar ela nos projetos que ela veio tocar aqui no Brasil. Ela veio com outro pesquisador sueco, Per Carlsson, que trabalhava com produção bacteriana em lagos. E aí foi ótimo, porque uma parte do processo que eu estava tendo dificuldade, eles me ensinaram, ao mesmo tempo eu orientei e ajudei a melhorar o design experimental que eles tinham para coleta na região de ressurgência, etc. Ao final desse trabalho, a doutora Edna me convidou para fazer o doutorado na Suécia, né? Mas eu ainda tinha 1 ano de mestrado para ir, então eu terminei o mestrado, a gente manteve o contato, meu inglês não era muito bom, ela me deu mais 1 ano para melhorar o inglês, e no final desse 2º ano, depois que ela foi embora, ela voltou mais uma vez, eu fui fazer o doutorado na Suécia, lá na época a universidade se chamava Universidade de Kalmar, hoje ela é Linné University, que juntou várias universidades lá. A época, a Universidade de Kalmar era a 2ª melhor universidade no país em se tratando de biologia e ecologia marinha. Eu fiz o doutorado em ecologia aquática com organismos mixotróficos. Aí uma história é mais longa. Com tudo isso, assim, quais foram os principais desafios e aprendizados de fazer um doutorado fora do Brasil, né? Especialmente na Suécia, tão longe de casa? Então, isso foi um desafio de várias camadas, eu diria. A primeira foi social. Eu nunca tinha estado fora do país, e especialmente tão longe. Eu fui sozinho, né? Os primeiros 4 meses, à época eu era casado, do meu primeiro casamento, e aí eu fui sozinho, né? Porque a minha esposa, à época, né? Hoje minha esposa não podia ter ido imediatamente, então eu fui. Cheguei lá no inverno, saí aqui do Rio de Janeiro com 40 graus, eu cheguei lá com menos 15 graus, sozinho. Isso foi muito difícil. A primeira semana foi muito difícil. Embora meu inglês tivesse melhorado bastante, ele ainda não era fluente, não era o suficiente para levar uma conversa com muitas pessoas. Então, foi um pouco difícil. A solidão, tendo um país novo, com uma cultura nova, mas eu logo consegui vencer esses obstáculos. Entrei num curso lá para melhorar o inglês, comecei a conhecer. Eu tenho uma natureza fácil de fazer amigos, logo fiz amizades. Então, essa foi a primeira barreira, não a mais difícil. Não é? Lá na Suécia, a estrutura é fantástica, você não tem falta de nada. Sim, quero fazer tal experimento, preciso de tal material, de tal equipamento, os equipamentos estavam lá, o material estava lá, mas é uma cultura muito diferente da nossa, né? Aqui a gente recebe um estrangeiro ou alguém de fora no nosso laboratório, a gente para quase sempre o que está fazendo para ajudar, para ensinar, para mostrar como é que faz. Lá não, lá é o seguinte, eu tenho que usar esse equipamento aqui. Como é que faz? O cara vai lá, pega na gaveta, te dá o manual e reidou, né? Como eles falam, né? Tchau. Vão, coisa. Então, assim, outros desafios foram esses, né? A gente sozinho. Para minha sorte, tinham brasileiros também fazendo doutorado lá. Eu fui contemporâneo do Dr. Paulo Salomão, hoje professor na UFRJ, que foi uma força. Ele e a esposa também fazendo doutorado lá, a Giovana.
me ajudaram muito nessa parte de saber como transitar nos laboratórios, como usar muitas das tecnologias que eu não conhecia. Por exemplo, eu fiz o doutorado usando citometria de fluxo, foi lá que eu aprendi, hoje eu continuo trabalhando com citometria de fluxo, mas nunca tinha ouvido falar. Então, Paula, Giovana, né, e os outros colegas, fiz muitas amizades lá. Tenho uma irmã sueca hoje, né, que a gente brinca que ela é minha irmã sueca, a Ellen, né, o Andréas. Então, após a socialização, né, me entender um pouco com a cultura e achar meu espaço e entender o laboratório, aí foi vento e popa, foi fantástico, porque, de novo, é uma cultura diferente, mas um lugar com muita estrutura, com muito recurso. Aí eu, através do doutorado, eu fui fazer workshops e cursos em outros países, né, na Noruega, fui para a Holanda, fui para a África do Sul, enfim, isso abriu meus horizontes, criei uma network bastante importante, conheci gente, pessoas expoentes da área, como a Joanne Buchholder, Patrícia Glibert, uma coautora de trabalho que é a Holly Bowers, enfim, isso foi bastante importante do ponto de vista científico, de conhecimento, de networking, né? Isso deu uma alavancada boa na minha carreira, que até então tinha se resumido ao IAPM, né? 15 anos de IAPM, onde eu trabalhei muito, onde eu gerei muito dado, mas publiquei pouco. Com certeza, essa experiência, né, de conhecer pessoas novas, conhecer uma pesquisa feita diferente aqui no Brasil, porque com certeza a diferença é grande, até por causa da cultura mesmo, como o senhor falou, foi muito importante para a sua carreira. Mas, além disso, também, a gente gostaria de saber em quais projetos, né, depois de tudo isso, você está inserido atualmente, quais são suas expectativas aí para os próximos anos? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei de novo para o PPM. Né? Na verdade, não foi nem imediatamente. Né? Eu voltei ao Brasil e fiquei desempregado um tempo. E aí voltei depois de alguns meses a trabalhar no IAPM, entrei num pós-doc lá na UFRJ e continuei trabalhando com produção primária e produção bacteriana. Aí eu participei de grandes projetos aqui no Brasil, o projeto Habitat, que foi um projeto governamental, não é, para mapear, através da Petrobras, né, mapear o ambiente marinho da Bacia de Campos, depois do AMBIS, que foi para a Bacia de São Paulo, e aí eu fiquei um bom tempo nisso, né, até passar aqui para a faculdade, né, para a Unirio. Aqui eu vim, a minha estrutura aqui não foi imediatamente uma estrutura adequada. Daí eu consegui um citômetro aqui e comecei a colaborar com projetos do grupo de ecologia aquática, né, com a doutora Raquel, com o Luciano, com o Joel, na parte de ecologia de produtores primários, aí não necessariamente com fitoplâncton. Atualmente eu estou num projeto de monitoramento ambiental, por assim dizer, com a doutora Tatiana, o doutor Rafael e também o Joel, onde a gente está focando em áreas de forrageamento de tartarugas marinhas, e eu estou fazendo a parte de fitoplâncton, né, e de biofilme bacteriano na carapaça das tartarugas e epífitas, microalgas epífitas em macroalgas. Então, a gente está vendo a distribuição das macroalgas, a riqueza das microalgas sobre as macroalgas, o biofilme sobre a carapaça das tartarugas e o fitoplâncton dessa área como marcadores de qualidade de água, certo? Então, eu tenho me dedicado na parte de pesquisa, nessa parte mais de produção, ainda de produtores primários, mas mais focado na ecologia desses organismos como marcadores de qualidade de água, né, qualidade ambiental, que eles são, de certa forma, bastante eficientes para verificar, e a gente consegue respostas mais rápidas, medindo e verificando as comunidades desses organismos. Eu comecei a compor o PEL de Guanabara, né? Estou no grupo do PEL de Guanabara, com o pessoal da UFRJ, que é um monitoramento de longa duração da Baía de Guanabara, que vai ter foco, de novo, na qualidade da água, na distribuição de alguns organismos, e eu vou estar com a parte de mixotrofia, né, de organismos que são, ao mesmo tempo, heterotróficos e autotróficos, que são
normalmente indicadores de mudanças na qualidade de água, poluição, eutrofização e etc. Então, na parte de pesquisa científica, eu estou com esses projetos tocando atualmente. Então, tem alguma experiência marcante que você viveu assim nesse tempo, tanto na universidade quanto na pesquisa, que seria assim interessante compartilhar para quem gostaria de seguir assim, seus passos, fazendo doutorado fora, quem sabe? Então, eu acho que a ida para a Suécia foi uma experiência marcante. O estágio no IAPM, a entrada no IAPM, numa instituição que era focada em pesquisa, apesar de que o foco do IAPM era em pesquisas que interessavam a Marinha do Brasil, né? Mas eu tive a oportunidade de aprender muito. E eu tenho falado isso com os alunos, né? Eu tenho muitos alunos por semestre, e em todas as turmas eu falo isso. Se você tem a oportunidade de aprender, o que quer que seja, aprenda. Você tem a oportunidade de ter um professor na sala de aula querendo ensinar algo, ainda que hoje você olhe e diga assim, para que eu vou aprender isso? Meu avô, semi-analfabeto, me disse uma frase uma vez que eu guardo com muito carinho, que é aprender não ocupa espaço. Então, no IAPM, por exemplo, como eu disse, né, eu queria ter feito gerenciamento pesqueiro, e não pude. Mas o fato de eu não ter podido entrar nessa área não significava, por exemplo, lá tinha um grupo de peixe. E aí teve grandes programas de levantamento faunístico e da área na ZE, né, na Zona Econômica Exclusiva Brasileira, que isso é Morreviser. Eu fui participar com o pessoal de peixe. E por exemplo, eu acho que isso é marcante porque, assim, toda vez que eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa que não era necessariamente direcionada para a minha área, eu me enfiava lá. Então, eu aprendi. Teve um momento que eu fui participar do Reviseu com o pessoal do peixe, fazendo levantamento de população de caranguejo de profundidade, que é um recurso bastante caro. Tem até um programa na Discovery que chama Deadliest Catch, né? Porque caça mortal, alguma coisa assim, que pega esses caranguejos. E eu tive a oportunidade de ir e eu aprendi a mexer em equipamentos no navio, por exemplo, o sonar do navio. Nem o pessoal que era a tripulação do navio sabia usar. Eu era o único que sabia usar. Então, eu fui em várias comissões, fiz comissões oceanográficas, fiz 2 comissões oceanográficas da Bahia aqui em Cabo Frio, né? De Salvador até Cabo Frio. Conheci vários lugares maneiros, Morro de São Paulo, próprio Salvador, né? Fiz comissão oceanográfica, um levantamento de peixe de um banco que chama Almirante, alguma coisa, não me lembro o nome agora. Então, isso me deu oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de aprender, aprenda, certo? Isso pode abrir portas. Isso me deu uma experiência em trabalhos no mar, com vários tipos de equipamento, que acabaram, por exemplo, influenciando quando a Edna veio da Suécia. Eu embarquei com ela, eu basicamente sabia fazer todo tipo de coleta, usar todo tipo de material, né? Então, isso é marcante. E se você está interessado na vida acadêmica, de pesquisa e etc., aproveite as oportunidades, faça network, vá aos congressos, converse com as pessoas. Aqui na universidade, se intere nos laboratórios de coisas que você acha que pode ser interessante, ou mesmo aquelas que você teve a oportunidade de entrar, de aprender, de experienciar. Experimente, isso é importante. Né? E eu acho que isso marcou muito a minha carreira, porque não só a minha carreira, mas a minha vida pessoal. Eu sou de uma família pobre, estudei em escola pública a maior parte do tempo, fiz uma faculdade pequena, sem estrutura, e foi justamente porque eu me interessei nas oportunidades que me eram oferecidas, mesmo que a princípio não era aquilo exatamente que eu queria. Isso acabou me levando para fora do país, para fazer um doutorado num lugar de excelência, com pessoas de excelência, e me trouxe até aqui a Unirio no final das contas, né? Então, eu diria que na minha carreira acadêmica, essas oportunidades, as pessoas que eu conheci, e o meu interesse por aprender as coisas acabaram sendo essenciais para hoje eu estar sentado aqui conversando com vocês, né? Então, aproveite. Eu diria isso para quem está ouvindo e para os meus alunos, sempre digo, né? Que o caminho, a viagem não é o destino.
A viagem é o caminho, né? E o caminho só existe, como diria o Skank, o caminho só existe quando você passa. Então aproveita o caminho, né? Não fica pensando só na nota, no canudo, no final, não é? Porque a formação acontece durante o caminho. Quando você termina, você se formou, ou você adquire o grau, mas se você não aproveitou o caminho, pode ser que você não tenha formação. Então, acho que a minha maior experiência acadêmica foi as coisas que eu aprendi, mesmo aquelas que aparentemente não eram coisas que seriam úteis, né? A gente tem uma visão utilitarista, se isso não é útil, não estou afim, entendeu? Então, acho que as experiências mais marcantes que eu tive foram os embarques que eu fui, foram os muitos dias de mar que eu tenho, foram os muitos enjoos, mas foi o aprendizado que eu obtive a partir disso. Então, professor, com base em todos esses lugares que o senhor já conheceu, já mergulhou, visitou, qual você acha que foi o mais bonito, assim? E se você sabe, né, se o ambiente continua preservado hoje em dia, como é que tá? Então, o Arraial do Cabo é um lugar singular para mim, né, de beleza natural, marinha. Para mim, o Arraial do Cabo é quase sem paralelo, embora existam outros lugares belíssimos e tão belos, talvez, quanto o Arraial, mas a minha experiência de ter crescido, eu conheci o Arraial do Cabo quando ele ainda era muito conservado, né? Tinha banco de gramínea marinha, que hoje quase não existe mais, tinha recifes de corais, né? De milépora, coral-fogo, coral-cérebro, uma água muito clara, muito fria, muito peixe, muita vida marinha. Então, esse é um lugar que eu tenho muito perto do meu coração. Mas uma experiência legal que eu tive também foi ter mergulhado com tubarões brancos lá na África do Sul. Essa também foi uma experiência muito legal. Não foi um mergulho de observação, né? Mas estar lá na gaiolinha e ver os animais que eu sou apaixonado, eu adoro tubarões, acho eles elegantésimos, assim, super bem desenvolvidos, evoluídos para o ambiente, né? Eu acho que eles são símbolo da evolução bem-sucedida. Então, foi uma experiência muito legal. Mergulhei em abrolhos também, né? Mas, por exemplo, voltando para o Arraial do Cabo, hoje eu tenho um pouco de dó de lá, sabe? Eu mergulhei agora há pouco tempo lá e o ambiente está muito diferente, né? Está muito antropizado, assim, está muito desgastado, degradado. Me deu pena de chegar, por exemplo, na enseada ali da Praia dos Anjos e ver ela coberta de barcos sem nenhuma regulamentação. Você ia à Praia do Forno, que é uma das praias mais belas que eu já tive a oportunidade de ir, crescer lá e tal, e chegar lá e ter aquele monte de barco, gente fazendo barulho, jogando lixo na água e tal. Então, de uma forma geral, esses ambientes que eu conheci, né, muito conservados, hoje eles estão numa situação degradada. A exceção talvez seja a Ilha do Farol, né, a Ilha de Cabo Frio, que fica em Arraial do Cabo, que é um lugar de acesso restrito, então ela está mais conservada, é um lugar fantástico, paradisíaco, mas também agora com uma certa liberação para os barcos de passeio chegarem mais perto, pararem por um tempo lá, com um pisoteio muito grande, um volume muito grande de gente visitando, também são lugares que embora seja um pouco mais conservado, também já está sofrendo com essa pressão, né, antrópica, o que é uma pena, certo? Mas o Brasil ainda é cheio de lugares maravilhosos, que vale a pena visitar, né? Tem, por exemplo, Fernando de Noronha, que eu não tive o prazer ainda de ir, mas que também sofre uma exploração turística grande. Enfim, eu ficaria com Arraial do Cabo e com mergulho com tubarões brancos lá, que foram muito legais. Então, professor, com toda a área que você tem, toda a bagagem que, né, você já acumulou ao longo desses anos, e atuando, né, nessa ecologia aquática e produção primária, como é que você acha que isso pode contribuir para a gente entender melhor esses ecossistemas e também preservar, né? Porque é muito triste, como você estava falando, o caso de Arraial, que era um lugar assim fantástico e devido à exploração, né, sofreu essa degradação ao longo dos anos. Então, eu acho que conhecimento é essencial. Eu acho que a geração de conhecimento, entender
como as coisas funcionam, como elas funcionam e por que o funcionamento é isso, quais são as consequências de mexer nas engrenagens, mexer nos elementos que fazem ela funcionar, é muito importante. Eu acho que a academia tem um papel essencial na geração desse conhecimento, de compreender como as coisas funcionam, o equilíbrio, às vezes sensível das coisas. Contudo, eu acho que é preciso uma maior divulgação científica. Eu acho que essa é uma área carente, que a academia negligenciou durante um tempo grande, né, e que hoje tem uma vertente forte, tem muita gente boa e muita gente nova indo para a área de divulgação científica. Os projetos científicos, por exemplo, que eu conheço aqui na própria universidade, né? A professora Silvia, por exemplo, que trabalha com dinoflagelados bentônicos, epífitos, tóxicos, está fazendo um trabalho legal com o grupo dela, com Praia Viva, com o laboratório nas redes sociais, fazendo educação ambiental lá em Noronha, né? Então, eu acho que é importante que os projetos científicos tenham uma vertente de comunicação dos resultados, de divulgação científica e de educação ambiental, né? Isso é uma coisa que eu não comentei, mas a educação ambiental entrou na minha vida quando eu vim aqui para a universidade, né, em 2013. E isso mudou radicalmente a minha forma de ver a pesquisa, de ver a ciência, de ver a vida. Isso alterou os cursos do meu próprios objetivos pessoais. Então, eu acho que os projetos científicos eles têm que ter hoje, essencialmente, por causa dos problemas ambientais que a gente vem enfrentando, por causa do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Minha área é bem atrelada a essa área, a parte de produção primária, produção secundária, produção bacteriana, né? Tem muito a ver com essa parte de mudanças climáticas, mas eu acho que todo projeto científico hoje, seja no mar, seja em terra, seja na floresta, na montanha, no rio, na lagoa, deve ter previsto uma parte de educação ambiental e de educação científica. A sociedade está carente de compreender, não só saber o que acontece, não basta só dizer, tem um aquecimento global, tem as mudanças climáticas que vão ser isso, vão ser aquilo, vão ser ruins e tal, mas elas precisam saber como isso se processa. Eu comecei a nossa conversa dizendo que a vida é uma questão de perspectiva e de percepção. Aquilo que você não percebe, você não vê. E muita gente fala, porque o aquecimento global, mas não percebe que o seu comportamento pessoal, né, gera ali numa engrenagem, em conexão com a forma como as sociedades funcionam, né, no capitalismo, né, no consumismo, acabam degradando aquilo que a gente aprecia, no final das contas, e muitas pessoas não percebem isso. Então, eu acho que esse conhecimento que a gente gera é essencial, mas é essencial que ele seja divulgado para a sociedade como um todo, e não fique só no âmbito acadêmico, nas publicações científicas, né? Então, tanto que hoje eu né, sou apaixonado pelo mar, pela biologia marinha, mas com a educação ambiental eu senti a necessidade de me aproximar mais do ambiente natural e não necessariamente no mar, né? Para plantar, para reflorestar, para fazer coisas desse tipo. Então, eu acho que é essencial o conhecimento, mas esse conhecimento não pode ficar só restrito ao meio acadêmico, ele precisa ser divulgado, e divulgado com urgência, né? E a parte da educação ambiental é muito importante, eu diria. Muito obrigada, professor, pelas palavras. Voltando um pouquinho assim para o passado, né? Em 2023 você recebeu o prêmio Valéria Veloso, né, de professor de destaque aqui do IBIO. Como é que foi essa experiência? Assim, conta para a gente um pouquinho. Essa experiência foi muito boa, foi uma honra, né? É uma honraria, mas foi uma honra pessoal. Lá no dia que eu recebi o prêmio, eu falei um pouquinho sobre isso, fiquei bem emocionado, porque a profissão, o exercício, não só a profissão, mas o exercício do magistério é muito difícil. Muito difícil. Você tem que lidar com muitas pessoas diferentes, com muitas histórias diferentes. A gente tem que fazer isso num sistema que é bancário, né? Um sistema que é feito para formar mão de obra, e as pessoas são treinadas desde muito cedo. Quando eu digo as pessoas, inclusive eu,
né, no nosso tipo de ensino formal, a gente é treinado desde sempre a se preocupar mais com o resultado numérico, né, a nota, com passar de ano, passar de semestre, ter os créditos. Então, essa interação, às vezes, não é muito fluida, né, tem muitos conflitos, todo mundo tem uma história, né, a gente é a soma da nossa história, no final das contas. Então, nem sempre todos os professores têm, ou eu tenho, talvez, a facilidade de lidar com algumas coisas, de se livrar de alguns vícios que você adquire ao longo da sua formação acadêmica, né? E a gente acaba privilegiando mais isso ou mais aquilo, não importa. Então, é uma profissão e é um exercício muito difícil, que exige muito da gente. A gente tem que dedicar horas que seriam livres, de descanso, com a família, para dar conta de corrigir, para dar conta de avaliar, para dar conta de fazer projeto, para dar conta de milhares de coisas, centenas de coisas. E quando você recebe um reconhecimento desse, isso dá ânimo a você e indica, é um indicador de que, pô, talvez eu esteja fazendo alguma coisa certa, né? A comunidade acadêmica votou, de que eu, de certa forma, tive alguma influência boa, positiva, na vida das pessoas. Né? E, como eu disse, né, o caminho, né, a viagem é o caminho. Então, durante o caminho, você encontrar com as pessoas, interagir com as pessoas, aprender com elas, dividir o que você sabe, é super importante. E esse prêmio é uma ideia legal. Eu acho que todos os professores e todos os alunos deveriam participar, né, indicando, sabendo que isso de novo, é um indicativo de que, de certa forma, o trabalho feito é valorizado. E eu dedico esse prêmio aos meus colegas professores e a todos os futuros professores. Né? Às vezes eu estou lá na sala de aula, tem muitos alunos da licenciatura, e eu digo, a gente é colega. E um sonho meu é que um dia a gente se veja, nós, professores e alunos, nos vejamos como participantes do mesmo processo, e não como obstáculo. Né? Às vezes a gente se vê como obstáculo, o aluno vê o professor ou a disciplina, ou quer que seja, como um obstáculo a ser transposto, quando, na verdade, eu gostaria muito que a gente se visse como um time imbuído do crescimento, do aprendizado e do enriquecimento não só do profissional, mas do cidadão, do cara que daqui a pouco, formado, vai estar ali interagindo com outras pessoas, com seus alunos, seus colegas de trabalho, gerando conhecimento, mas produzindo esse conhecimento em prol da sociedade, fazendo uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz, mais altruísta, né? Menos egoísta, combatendo os vícios que a nossa sociedade tem, que estão, de certa forma, degradando o ambiente, degradando a própria sociedade. Então, o prêmio foi, para mim, uma grata surpresa e muita felicidade, porque isso dá um certo ânimo da gente continuar. Porque, às vezes, é meio complicado. Às vezes você acorda e diz, puxa, tenho tanta coisa para fazer, e será que isso está, né, funcionando? Será que as pessoas estão absorvendo? Será que eu estou sendo efetivo? Né? Enfim, eu acho que tenho certeza, foi muito legal ter recebido o prêmio e ter a sensação de dizer, poxa, alguma coisa que eu fiz está funcionando, está dando certo. Isso daí com certeza, né, professor? Então, para finalizar, você tem alguma mensagem ou alguma experiência, alguma coisa que você quer compartilhar, né, e deixar assim como uma mensagem para os nossos ouvintes? Então, eu vou voltar com o ponto do aprendizado. Tá? Aos 12 anos de idade, eu conto essa história sempre nas minhas aulas, né? Porque além do currículo, além da matéria, do conteúdo, eu acho que a gente, como eu disse, a gente está ali colaborando para uma sociedade melhor, para o aprendizado para uma sociedade melhor. Então, aos 12 anos, eu estava brincando perto do meu avô estava fazendo rede, eu lembro como se fosse hoje, a gente em cima de um montão de rede, e ele costurando, fazendo a rede, né? E eu lá brincando e olhando para ele, e aí ele me perguntou, você gostaria de aprender a fazer rede? Eu disse, não. E aí ele disse, mas por que você não gostaria? Eu falei, porque eu não vou ser pescador. Aí ele falou, bom, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? O fato de você não querer ser pescador impede você de aprender
a fazer rede. Mas eu, garoto, 12 anos, não queria, não me interessei, não aprendi. E foi uma pena, porque o meu avô era um mestre de fazer do ofício dele, um mestre como poucos. Né? Inclusive, a colônia de pesca lá do Arraial do Cabo, durante muito tempo, o símbolo da colônia era meu avô sentado na praia fazendo rede. Então, ele era fera. E hoje eu olho para trás e, puxa, eu não aprendi a fazer rede com talvez um dos melhores professores que eu tive acesso. E não aprendi. Hoje eu tenho lá né, uma areazinha que eu quero criar galinha, etc. Teria sido ótimo saber fazer rede, para fazer os cercados, para colher as frutas, enfim, para fazer rede e para usar o produto desse conhecimento que não me teria custado nada, eu teria aprendido, e abrir mão. Né? Hoje eu tenho primos que sabem fazer, né? Meu pai sabe fazer um pouco, mas não tão bem quanto meu avô, que era um mestre na arte. Então, o que eu tenho para deixar de recado, de mensagem, aprenda. Quando você tiver oportunidade de aprender o que quer que seja, aprenda. Pode ser que seja a única oportunidade que você vai ter de aprender isso, ou talvez aprender no momento que tem tempo selecionado para fazer isso. Se você está num curso, é o curso que você quer fazer, é a profissão que você abraçou, aprenda. Você talvez não precise ser especialista em tudo, não é? Você não precisa virar estatístico, mas teve a oportunidade, tem um professor ali tentando explicar para você como é que funciona, os princípios básicos, aprenda. Pessoal, de novo, a viagem não é o destino, a viagem é o caminho, e é as pessoas que a gente encontra nele, as pessoas que a gente interage, o conhecimento que a gente adquire, o conhecimento que a gente reparte. Não é? A vida é um sopro, e a gente tem que aproveitar, né? E muitas das coisas que a gente às vezes acha que é uma maratona, a graduação é uma maratona. Não, a graduação é uma corrida de fundo, 200 metros raso no máximo, né? Intensa e acaba rapidinho. O mestrado é 100 metros rasos, acaba mais rápido ainda, é mais intenso ainda. E o doutorado eu diria que são 10 mil metros com barreira, né? Ter um pouco mais de... porque você está mais autônomo, tem que vencer muitas dificuldades. E as dificuldades, elas servem para testar a gente, para fazer a gente ficar mais forte e aprender. Né? Na bonança e sem as dificuldades, a gente descansa e sorri. E nas dificuldades, a gente aprende. Então, aproveitem, aprendam. Toda oportunidade que você tiver de aprender, aprenda. Você nunca sabe lá na frente quando esse conhecimento vai ser útil, essencial, às vezes, né? Então, aprendam. E dividam o que vocês sabem com o pessoal à sua volta. Isso é bem importante. Muito obrigada, professor, pelas palavras, pela participação. Foi muito boa e enriquecedora. Eu é que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. Fico mais uma vez honrado por participar. Espero que seja útil, né? E seja legal do pessoal ouvir a nossa conversa. Foi muito boa.